Hoje nós vamos falar das primeiras bruxas da era cristã da cidade de Milão, na Itália. Seja muito bem-vindo ao canal História e Bruxaria. Aqui você vai encontrar conteúdos voltados para a Inquisição, caça às bruxas, bruxas reais, bruxas mitológicas, bruxas lendárias e outros temas correlacionados a esses temas principais. Meu nome é Samantha Tedesco. Eu sou escritora e trabalho com esses temas, pesquiso e compartilho tanto aqui no YouTube quanto nas outras plataformas. Eu tenho 2 livros publicados, um é o Círculo e Segredos Sagrados, que vai aparecer aqui na tela, que é um romance ficcional do período de caça às bruxas na Itália. Tem várias referências históricas, eu vou anotando, indicando durante a narrativa o que está ali sinalizado com essa referência, o que é verdade, o que não é, né? E o meu outro livro é uma coparticipação no Tessituras Literárias 1, que é o impacto da demonização do paganismo na literatura, onde eu faço uma breve análise bem rapidinha sobre a evolução da imagem e da figura da bruxa no imaginário, na literatura e como que isso se reflete pra gente. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, aproveita. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Se você já conhece, seja bem-vindo novamente. Verifica se você já está inscrito mesmo. E, sem enrolação, bora pro assunto do vídeo. Diferente do que muita gente acredita, na realidade, a Idade Média não foi um período de caça às bruxas, o auge da caça às bruxas. Do jeito que a gente conhece, é no período do Renascimento. Na Idade Média, é claro que já existia a Inquisição, era a primeira fase da Inquisição, e a igreja se preocupava com outros tipos de heresia. Se você já assistiu os outros vídeos do canal, você vai conseguir assimilar melhor isso, porque a maioria dos processos de caça às bruxas, se não quase todos, eles acontecem a partir do século XVI, que é exatamente o início do Renascimento. No vídeo de hoje, porém, contudo, entretanto, é um processo um tanto quanto atípico e não chega a ser, eu nem sei se eu posso dizer absurdo, porque ele chega a ser até um pouco engraçado. Vocês vão entender mais pra frente. O processo de hoje das primeiras bruxas na era cristã, eu digo na era cristã porque muito antes do cristianismo já existia a figura da bruxa no imaginário popular e já existia a bruxa como um papel social, né? Não era ligada diretamente somente às trevas, mas sim tinha uma natureza dúbia, né? Poderia ser procurada tanto para o bem quanto para o mal. A nossa história de hoje, ela conta com 2 protagonistas femininas em torno dos seus 24, 25 anos, no século XIV, em 1384, mais precisamente. O nome delas é Sibila Zani, esposa de Lombardo dei Fregolati, e a Pierina Bugatis, esposa de Pietro da Brivio. Em um dia comum de novembro daquele ano, já no início do inverno, as 2 foram convocadas a se apresentarem perante o Tribunal Inquisitorial, que tinha como responsável o frade Ruggiero. Esse frade, ele teria recebido denúncias de que as 2 mulheres jovens estariam causando alguns ataques bizarros noturnos. E aí ele, teve que chamar as 2 para se apresentarem para responder se aquilo era verdade ou não. E o engraçado disso é que elas se apresentaram muito calmamente e quando ele indagou o que elas faziam de noite, elas simplesmente responderam com a maior naturalidade do mundo de que elas sim se reuniam com um grupo de pessoas, tanto de homens quanto mulheres, para praticar
costumes pagãos noturnos. Vale ressaltar que até esse período, aliás, na maior parte da Idade Média, principalmente até a metade do século XIV, que é onde acontece esse processo, era muito comum que as pessoas elas continuassem com práticas pagãs adaptadas e misturadas muitas vezes a hábitos cristãos, e a própria igreja não se importava muito com isso. Inclusive, especificamente para esse hábito pagão que elas se reuniam, a própria igreja dizia que era uma fantasia, um delírio coletivo e que no máximo elas estariam ali sendo perturbadas por espíritos, não eram nem malignos, mas espíritos que ficavam ali para perturbar. Então, na maior parte da Idade Média, não se acreditava tanto que realmente as mulheres tivessem o sabá diabólico, como acontece, né, no imaginário renascentista. Mas ainda assim, não era muito aconselhável socialmente você chegar para um frade, para um sacerdote cristão e dizer que você tinha tais práticas. Você, no máximo, né, fazia uma confissão muito simples de um hábito, um costume e só, né? Você continuava, ele fingia que não sabia ou que não via e ficava por assim mesmo. Porém, as duas protagonistas dessa história, elas não só confessam, como elas dão detalhes sórdidos. O frade fica surpreso e aí ele diz: tá bom, mas o que exatamente vocês fazem? Vocês ficam perturbando o sono alheio? E aí as duas dizem: não, jamais. A gente se encontra toda quinta-feira de noite no bosque próximo ali de Milão, para se encontrar com uma tal mulher senhora do jogo ou senhora do Oriente. Essa senhora do jogo, senhora do Oriente, era quem guiava as reuniões e ela tinha um poder sobre os integrantes daquele grupo a tal ponto de que ela decidia quem estava ali com o certo prazo de vida. Então, digamos assim, não, você já viveu o suficiente, já está na hora, né? Ela avisava que já estava perto de ir para outro mundo. Mas além disso, as reuniões, elas contavam com homens e mulheres vivos e não vivos. Além disso, os animais também podiam presenciar essas reuniões, com exceção dos burros. Uma das explicações que veio mais tarde, interpretativa, seria que era porque o burrinho, um jumento, ele teria portado Jesus, né, durante o Domingo de Ramos. Essa é uma interpretação, mas não é 100% dita por elas. Mas o que vocês fazem, né, nessas reuniões? O que significa essa senhora do Oriente? Essa senhora do Oriente, ou senhora do jogo, era nada mais, nada menos do que a deusa Diana. Ouso dizer que a deusa Diana, ela foi muito mais cultuada e buscada, né, durante a Idade Média do que propriamente quando o Império Romano era predominantemente e oficialmente pagão. A deusa Diana, que antes era a deusa da caça e dos animais, a deusa dos bosques, que tem ali uma ligação com a deusa Artemis, que é a deusa grega que rege os mesmos assuntos, a deusa Diana não é uma deusa virgem, né? Mas ela é uma deusa muito independente e na Idade Média ela ganha outros predicados, né? Ela versa sobre mais assuntos, principalmente da magia. Ouso dizer também que ela é a deusa, está entre as deusas mais cultuadas, a ponto de incomodar tanto na época do Renascimento que o seu nome
é colocado ali várias vezes no Malleus Maleficarum, que é o livro de caça às bruxas oficial do Renascimento, do período do Renascimento, quando existe de fato o documento oficial do Vaticano responsabilizando, dando o poder de investigar casos de bruxaria. Aqui nesse processo, nós não temos ainda, né, esse objetivo da igreja de caçar bruxas. Então, a imagem da deusa Diana já era conhecida pelos sacerdotes católicos, mas eles não levavam a sério durante a Idade Média. Eles levavam como se fosse apenas uma crendice popular e que a maior parte do tempo das histórias relatadas eram fantasia. Porém, não era de bom tom que uma pessoa dita cristã, quando fosse interrogada pelo seu inquisidor, dissesse assim, falasse abertamente que fazia parte de um grupo seguidor de Diana. Então, isso causava muito espanto ao frade Ruggiero, né? Porque elas simplesmente contaram detalhes. O que vocês fazem, o que vocês falam com essa senhora do Oriente, o que vocês falam com a Diana? E aí elas contam que a Diana, ela tá ali, é um ser, uma divindade muito benevolente e muito poderosa. Também é chamada de Senhora do Submundo nesse contexto, durante a Idade Média. E ela tá ali para contar para os seus seguidores quais ervas fazem bem literalmente, né? Fazem bem para a saúde, quebram maldições, quais ervas deve se evitar, porque podem atrair malefícios, ou qual erva geralmente é utilizada para praticar o mal. Ela estava ali, aqueles encontros eram muito mais para a deusa repassar o conhecimento. Eles podiam dançar e tudo mais, mas era muito mais uma questão de orientação, em que a deusa repassava o seu conhecimento, explicava a necessidade do equilíbrio da natureza e como cada animal ali tinha o seu papel. E aonde é que chega a parte dos ataques bizarros que as duas moças interrogadas estariam fazendo? Depois delas escutarem, né, os ensinamentos da Diana e fazerem a janta todo mundo junto ali no bosque, relaxavam um pouquinho, né? E depois a deusa Diana voaria pela cidade acompanhada dos seus seguidores, vivos e não vivos, humanos e não humanos, pelo ar, e ela decidia adentrar nas casas de pessoas boas para deixar bênçãos. Ou seja, muitas pessoas eram agraciadas de alguma bênção, algum dom de Diana sem saber, porque Diana era uma divindade muito amorosa quando ela reconhecia pessoas de bom coração. Ela adentrava essas casas quando todos já haviam dormido, e se ela encontrava algum prato de comida ali deixado para ela, ela aproveitava para comer de novo, e se a casa estivesse bem arrumada, ela deixava ali a sua bênção para os moradores daquela casa. Então, não tem nada a ver com ataque espiritual, muito pelo contrário. Quando essas seguidoras, né, da Diana, junto com, enfim, todo o grupo, entravam nas casas, seria com o objetivo de fazer bem e não mal. Daí, no final da quinta-feira, quando começava a amanhecer para sexta-feira, o grupo se despedia da divindade, da Senhora do Oriente, e prometia que iriam se encontrar na semana seguinte. Uma observação importante é que, apesar delas não darem um número exato, esse grupo ele necessitava ter um número de integrantes que a
senhora do jogo, ou senhora do Oriente, ou Diana, determinava que era exatamente para manter o equilíbrio. Então, se algum dos integrantes fazia a passagem, né, para o outro mundo, ela indicava uma pessoa que seria convidada para integrar o grupo. Basicamente, o que hoje em dia a gente chama de coven já existia, só que não com esse nome, né? Era chamado de Sociedade dos Seguidores de Diana, ou da Senhora do Oriente. O engraçado disso é justamente que elas falam sem precisar passar por aqueles meios de violência que começam com Tor e terminam com Tura, que a gente sabe que já existia desde muito antes da Idade Média, mas que ficou bastante popular, né, no nosso imaginário, e de fato era real, sobre como que conseguiam as confissões, mas elas simplesmente não precisaram passar por essa fase, elas saíram contando isso de bom tom, como se fosse realmente algo que não fosse contra os dogmas cristãos. E isso é exatamente uma prova de que a igreja convivia bem, muitas das vezes, com as práticas pagãs na Idade Média. Essa necessidade de caçar bruxas ou de começar a cortar práticas pagãs, ela se deve muito mais a acontecimentos ligados à seca e períodos turbulentos no final da Idade Média, principalmente a Peste Negra. Começaram a colocar culpa em possibilidades de ataques espirituais ou força das trevas e do demônio. Mas antes disso, antes de existir essas situações mais catastróficas, não havia uma necessidade da igreja em punir severamente tais práticas pagãs. Porém, né, quando alguém ia se confessar, geralmente o padre ou o inquisidor, o sacerdote da época, é claro que ele dizia para a pessoa não pecar mais, né, para evitar. E é exatamente o que acontece no primeiro momento. O frade Ruggiero, ele olha para aquelas duas mulheres jovens, que são casadas, que têm uma boa reputação, uma boa situação, e ele poderia, era dado a ele essa possibilidade de mandar elas logo para a fogueira, ou dar uma punição, como cortar a língua, ou outras práticas dessa natureza. Mas ele vai para uma reunião, né, com as dois inquisidores de Milão e mais o arcebispo de Milão, e eles chegam à conclusão de que, apesar delas estarem confessando heresias, elas muito provavelmente estavam apenas fantasiando, elas muito provavelmente deviam se reunir no bosque para praticar costumes pagãos, mas a parte delas voarem e adentrarem a casa com um ser divino, pagão e tudo mais, aquilo dali era uma fantasia. Aquilo dali era baseado em lendas que eram repassadas na rotina, no dia a dia, e que isso existia, né? Essas crenças, elas existiam popularmente, não era algo para se preocupar de fato. Então, a punição inicial que elas tiveram foi uma multa de 10 florins, mais uma penitência que não fica muito claro o que seria, mas seria uma sequência, né, de orações que elas deveriam fazer tanto na igreja quanto na própria casa, e quando elas faziam nas igrejas, os frades, os padres que estavam ali presentes estariam fiscalizando, e elas tinham que prometer que elas não iriam mais pecar. E assim, elas aceitaram, voltaram para casa inteiríssimas,
sem precisar passar por nada violento, e durante 6 anos aquilo virou apenas se tornou apenas uma memória, né, da ida delas ao tribunal inquisitorial, e elas seguiram com a vida. Porém, em 1390, um novo responsável pelos processos inquisitoriais de Milão foi nomeado. Na primavera de 1390, o Frei Beltramino recebeu denúncias de 9 testemunhas diferentes sobre as práticas de heresia relacionadas a esses encontros nos bosques das 2 mulheres que a gente viu em 1384, que é a Sibília e a Pierina. E aí, novamente, elas são chamadas a se apresentar no tribunal, só que dessa vez em frente a esse frei. Então, as acusações eram as mesmas, porém, na hora de confessarem as duas, a Pierina resolveu soltar uma informação extra, uma informação mais picante, de que nessas reuniões, nas últimas reuniões que ela teria, né, presenciado, teria feito parte, ela teria tido relações carnais, relações íntimas com um espírito chamado Lucifelo. Muito provavelmente, né, a gente já faz ali a associação a Lúcifer, mas uma informação bônus é que, junto com Diana, o irmão equivalente a Apolo, né, na mitologia grega a gente tem Apolo e Artemis, né? Artemis é a deusa da caça e da lua, e Apolo está ligado ao sol e à música. Os dois têm arco e flecha e tudo mais. Então, o Apolo representa o dia e a Diana e a Artemis representa a noite. Quando a gente passa para a mitologia romana e para as crenças populares, né, já da Idade Média, a Diana, ela representa a energia feminina da noite, da lua, das trevas, mas não necessariamente as trevas no mau sentido, mas sim do que é oculto, né, do que é misterioso, do sobrenatural. E o Lucifero, ou Lúcifer, ou o próprio Apolo, que às vezes também recebe esse nome, também é chamado de Dianos, fica com a energia solar, com a energia do dia, com a representação da luz, a representação da primeira luz da manhã, parecido com o que a gente tem posteriormente com a mitologia cristã. Digo mitologia, não mitologia no sentido de ser algo fantasioso, mas sim mitologia no sentido de narrativa, né? O que representa ali os nomes e os elementos daquela história para a religião. Então, enquanto que para os pagãos o Lúcifer era a estrela da manhã, né, que aparecia às 3 horas da manhã, não como um demônio, não como inimigo de Deus, mas sim como algo muito belo, algo que trazia a iluminação e sabedoria, e que era o par irmão consorte da Diana. Entre o final ali da Idade Média para o início do Renascimento, começa ali a já ter uma deturpação e uma mistura do conceito cristão com o conceito pagão. Muito provavelmente, antes delas confessarem, na primeira confissão, nos primeiros encontros, já deveriam ocorrer encontros carnais, tanto com espíritos quanto entre os integrantes do grupo. Mas elas não chegaram a mencionar, até porque eu acredito que
na época não houve o incentivo para elas contarem dessa parte. Mas se tivesse, eu acho que elas teriam contado. E exatamente por elas terem, né, confessado novamente que elas teriam entrado em pecado de novo e a Pierina ter dado essa informação bônus com um nome muito semelhante ali, né, do Lúcifer, diabo, o Frei acabou acreditando na confissão delas e não achou que era fantasia, não. Ele achou que era real e que o que elas estavam fazendo era um sabá diabólico. Antes de continuar esse vídeo, quero te pedir para que, se você tá até aqui, tá gostando, aproveita e deixa o seu like, porque isso me ajuda muito com o engajamento e com a recomendação desse vídeo para outras pessoas que também gostam desse conteúdo, tá bom? Dessa vez, infelizmente, o final, a sentença delas foi bem diferente da primeira, porque o Frei Beltramino acreditou totalmente na confissão das duas. A Pierina, ela tinha a língua mais solta, então ela contava mais detalhes. A Sibília, muito provavelmente, ela já percebeu que a situação estava meio diferente, então os depoimentos dela eram mais sucintos. E ela tinha uma personalidade um pouco mais quieta. Tanto é que, quando elas receberam a sentença de que elas seriam condenadas à fogueira, a Sibília foi condenada primeiro. Ela subiu, né, naquele palcozinho, que eu esqueci o nome, onde fica a fogueira, no dia 26 de maio de 1390. Ela não contestou nada, ela nem gritou quando o fogo começou a consumi-la. Ela simplesmente aceitou o destino dela aos 30 anos, porque ela percebeu que não tinha o que ser feito. Ela não contestou nada, ela não achou que ela estava errada, mas ela sabia que não tinha como alterar a confissão. A Pierina foi condenada, né, no mesmo período, porém ela foi executada em junho, né, então alguns dias depois da Sibília. Não se tem muitos detalhes, né, sobre a posição dela, se ela falou alguma coisa, se ela protestou. Ela, sendo linguaruda, eu acho que talvez ela tenha falado alguma coisa, tenha declarado alguma coisa antes. Mas, de qualquer forma, a gente tá já no final, né, na segunda ou terceira parte da Idade Média. Tem gente que divide a Idade Média em 3 partes: primeira, fase, centro e fase final, né? Tem gente que separa em 2. Mas, de qualquer forma, a gente já tá no final da Idade Média e a gente está num período próximo ao que ocorreu a Peste Negra. Então, as pessoas, elas só começam a de fato se preocupar em denunciar outras pessoas ou de bruxaria, né, que nem era bruxaria, porque não existia ainda a mesma clareza e definição do que era uma bruxa a ser condenada pela igreja, como acontece no Renascimento. Mas as pessoas, os vizinhos e tudo mais, eles só começam a denunciar para a Inquisição hereges em grande escala depois da Peste Negra, depois de períodos de seca e muita chuva que foram acontecendo no final do século XIV e início do século XV, na Idade Média, e isso serviu ali de combustível, de preparação para o caos e perseguição que aconteceu a partir do século XVI, já no Renascimento. Então, é aquela história, né? Quando não se tem um motivo claro, né? Não se tem uma resposta clara e objetiva, que as pessoas, né, realmente entendam sobre por que alguém veio a perder a vida
antes do tempo, ou por que que tantas coisas ruins começaram a acontecer sem, né, ter uma explicação lógica, sem ter o conhecimento do porquê aquilo aconteceu, né, começa a se procurar culpados. E a forma mais fácil, né, mais objetiva de se achar culpados é hereges, é apontar o dedo para hereges ou para uma pessoa que você teve uma antipatia, né? E, mais uma vez, durante a maior parte da Idade Média, tinha sim casos de Inquisição, mas eram casos mais voltados para outras possíveis religiões que estariam surgindo do que necessariamente para as práticas pagãs serem punidas. Muitas práticas pagãs foram incorporadas e reformuladas pela Igreja, assim como o calendário pagão ele foi adaptado para o calendário cristão. Então, não era que na Idade Média o paganismo ele fosse assim algo que uma grande preocupação para a Igreja. Ele passa a ser uma preocupação a partir do Renascimento. E mais uma vez, o paganismo do Império Romano ele não é igual o paganismo do início da Idade Média, do meio e do fim, ou o neopaganismo que as pessoas estudam hoje em dia, tá? Porque cada prática espiritual ela sofre influência do período em que ela está sendo praticada, em que ela está sendo estudada, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou até o final, deixa uma vassoura nos comentários para eu saber que você assistiu, tá bom? Um beijo e te vejo no próximo.